Então agora vamos estudar um pouquinho os verbos. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Me lembro me recordo de aulas passadas. Como que é o verbo se lembrar de, se recordar de? To remember. Todo mundo? To remember. Remember. Ó, remember. Todo mundo? Remember. Lembrar de. Recordar de. Lembrando que esse to, ele está antes do verbo remember, só para deixar o verbo no infinitivo, que é lembrar, sem ser conjugado. Aulinhas de Simple Present. Eu lembro aqui na aula de hoje com prazer. Mas tem aulinhas passadas que é só sobre isso. Muito importante que vocês assistam, tá bom? Precisar. Em que precisamos de alguém para ajudar na saída. Essa música é linda. Como que é o verbo precisar? Aulinhas passadas, mas eu recordo. To need. De novo, to need. 2 S em inglês tem som de I. Precisar de, precisar da. To need. Eu preciso de você. I, tiro o to para não falar eu precisar, né? Não falar I to need. I need you. I need you. Eu preciso de você. Aulinhas passadas que eu recordo com prazer. Então vamos lá. Como que eu falo o verbo lembrar de ou se recordar de? To remember. Repetindo, to remember. Remember. De novo, remember. Precisar de, to need. Muito bem. Então, vamos lembrar do Simple Present e vamos estudá-los novamente. Quem está vendo pela primeira vez, te apresento o Simple Present. Quem já viu, vamos estudar agora com esses verbinhos novos na afirmativa, na negativa, isso é importante, ok? Eu vou falando, minha garganta vai secando. Aí eu fico fungando. Com o verbo lembrar de. Como que eu falo lembrar de, gente? Confio em vocês, e vocês me responderam, tá? Me contaram que vocês me responderam. Eu me lembro de todas as lutas. Ele fala isso na luta. Ele fala isso na luta. Desculpa, ele fala isso na música. Já misturei o nome, pensamento acelerado. Eu me lembro de todas as lutas. Verbo lembrar de, to remember. Eu me lembro, essa que é a particularidade interessante do verbo se lembrar. Você pode falar, eu me lembro, você se lembra, ele se lembra, nós nos lembramos. Eu me lembro é apenas I e o verbo. Tira o to para não ficar no infinitivo, para não ficar eu lembrar. Eu me lembro, I remember. Remember já traz com ele a palavra de e essa palavra que se refere a quem. Eu me lembro. Se for você se lembra, you remember. You remember. Se for nós nos lembramos, como que é nós? We remember. Ok? Então, eu me lembro, ele já traz com ele o me e o de. Eu me lembro de todas as lutas. Todas as lutas em inglês, repetindo. All fights. Repetindo, all fights. Deixa eu soltar, gente, aqui. Que eu tô com receio do microfone estar esbarrando no meu pescoço. E a minha voz não ficar bacana para vocês escutarem. Repetindo comigo, todas as lutas. All fights. De novo, all fights. Eu me lembro de todas as lutas. I remember all fights. Repetindo comigo. I remember all fights. De novo. I remember all fights. Vamos negar. Eu não me lembro de todas as lutas. Como que eu não? I don't. Repetindo. I don't. Eu não me lembro. I don't remember. Vamos lá? I don't remember all fights. Repetindo. I don't remember all fights. De novo.
I don't remember all fights. Eu me lembro, I remember. Eu não me lembro, I don't remember. Mostrem em casa que vocês estão falando. Quando alguém falar alguma coisa com vocês, que vocês forem falar, eu lembro. Eu me lembro. I remember. A pessoa vai falar, hã? Eu me lembro. Eu faço muito isso no meu trabalho. Eu tento incluir o inglês mesmo. Eu entro na sala da minha chefe e falo, excuse me, licença. É interessante isso. É bem bacana. As pessoas te admiram por isso. Então vamos trabalhar agora com o pronome você. You. Você se lembra. Como eu falei, o verbo lembrar, ele traz com ele essas pequenas preposições. Você se lembra. You remember. Mas esse se, como que é esse se, professor? You remember. O verbo remember já traz com ele. Então, você se lembra de todas as lutas. You remember all fights. Repetindo, you remember all fights. Você não se lembra de todas as lutas. You don't remember all fights. Você não, you don't. Vamos lá? You don't remember all fights. Repetindo, 1, 2, 3 e já. You don't remember all fights. Aulinha de Simple Present. Aulinhas passadas. Simple Present é nada mais nada menos do que conjugar verbos no presente. Lembrar, to remember. Eu lembro, I remember. Você lembra, you remember. Aulinhas passadas que são importantes que vocês assistam. Por mais que eu lembre em toda a aula, é interessante vocês assistirem a aula que fala só disso, ok? Você se lembra, you remember. Você não se lembra, you don't remember. Ou don't. Don't. O don't vai fazer muito parte da vida de vocês, ok? Agora eu trouxe essa mesma didática, mas com o pronome ele. Como que é ele em inglês? He. Então, lembrando do Simple Present. Eu lembro, I remember. Você lembra, ou você se lembra, you remember. Ele se lembra, he remembers. Com S no final. Porque os pronomes ele, he e ela, she, aparecendo aqui na legenda, he, she, vou apontar para eles, he, she. O verbo na conjugação a gente não tira só o to, que deixa no infinitivo. A gente acrescenta um S na frente dele. Por quê, professor? Porque é a gramática, é o correto, ok? Se você falar sem o S, eles vão entender? Vão, mas eu ensino o correto, ok? Se eu falar he to remember, fica ele lembrar. É para isso que esse to existe. Então vamos conjugar. Ele se lembra de todas as lutas. He remembers all fights. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. He remembers all fights. Ele não se lembra de todas as lutas. Eu lembro, I remember. Sou repetitivo mesmo, tá, gente? Mas vocês vão ver que isso é muito importante. Eu não me lembro. I don't remember. Don't. Don't. Para you também. You don't. Mas para ele e para ela, he, she. Nós não usamos don't. Nós usamos doesn't. Aulinhas passadas de Simple Present, ok? Doesn't. Repetindo, doesn't. Se escreve dois ents, mas fala doesn't. Todo mundo, doesn't. Como se fosse doesn't. Doesn't. Repetindo comigo, doesn't. Ele não se lembra de todas as lutas. He doesn't remember all fights. Professor, pergunta. O senhor me confundiu um pouco. Você falou que quando é ele ou ela, he ou she, a gente coloca um S na frente do verbo. Por que que na negativa você não colocou? Não era para ser he doesn't
remembers? Excelente pergunta. Excelente pergunta e muito comum essa pergunta. Mas o S já caiu para cá, pro doesn't. Então não precisa mais. Só na afirmativa que a gente coloca, ok? Então vamos repetir? He remembers all fights. Todo mundo? He remembers all fights. He doesn't remember all fights. Repetindo, he doesn't remember all fights. Se fosse Carlos, se lembra. Carlos remembers. Porque Carlos é ele, é he. Nem sempre usaremos pronomes. Às vezes usaremos nomes. Ok? Hoje eu só trabalhei o Simple Present com eu, você ou tu e ele. Mas nas aulinhas passadas a gente tem com todos os pronomes. Nós, eles ou elas, ela. Ok? É importante.